Olá, eu sou a Samanta, acadêmica do curso de Engenharia Civil do Instituto Federal de Rondônia, e hoje eu vou apresentar um experimento na matéria de Física 3, que é sobre associação de resistores em série e em paralelo. E nós vamos utilizar aqui alguns materiais para esse experimento. Nós vamos utilizar aqui uma lâmpada de 70 watts, que corresponde a 127 volts de potência. Nós vamos utilizar aqui duas lâmpadas, aqui já estão aqui os bocais, as duas lâmpadas, e aqui nós temos o fio fase e o fio neutro. Aqui vai servir como a nossa rede elétrica, onde a gente vai distribuir essa energia para as duas lâmpadas. E aqui nós temos nosso interruptor, que vai fazer o corte da corrente elétrica que vai para essas duas lâmpadas. E nos dois experimentos, tanto em série quanto em paralelo, nós vamos utilizar o multímetro para que a gente meça a nossa corrente elétrica em cada circuito. Pessoal, como a gente vai fazer o primeiro experimento em série, então a gente vai precisar ligar esse fio fase de uma lâmpada no fio neutro da outra lâmpada. Aí aqui a gente tem nosso fio, a nossa rede, que a gente instalou aqui. Então vem o fio fase e eu vou ligar no fase de uma das lâmpadas. E aqui o fio neutro da outra lâmpada. A gente vai ligar no neutro da rede. Bem, aqui a gente tá vindo a nossa corrente elétrica, pela nossa rede. Então ela vai passar por dentro da lâmpada e vai chegar até outra lâmpada e aqui encontra novamente a rede com o fio neutro. Ou seja, elas estão interligadas. Então o que acontecer com uma lâmpada vai afetar a outra. Se uma lâmpada queimar, a outra também vai parar de funcionar, porque o circuito está sendo distribuído entre elas. Por isso que eles utilizam também esse tipo de circuito, ele é mais utilizado em aquelas lâmpadas de Natal, pisca-pisca. A gente vai ligar agora o nosso circuito em série, Aí que como eu tenho interruptor, eu vou ligar o interruptor, as lâmpadas acenderam. Elas estão ligadas em série, Então, se eu retirar uma das lâmpadas, ou se ela queimar, isso vai afetar a outra lâmpada. Então ela parou de funcionar. Mas por que acontece isso? Quando eu retiro uma das lâmpadas, a corrente que passa para outra lâmpada ela é cortada, porque elas estão em série. Então a ligação delas é constante, tá bom? Então se eu rosquear novamente e acender a lâmpada, as duas voltam a funcionar. Ou seja, se uma das lâmpadas queimar, isso vai prejudicar o funcionamento da outra. É por isso que esse tipo de circuito é mais utilizado para ligar aquelas lâmpadas de Natal, pisca-pisca, Agora nós vamos utilizar o multímetro para medir a quantidade de corrente elétrica que está entrando nas lâmpadas. Então essa aqui é a entrada. Vamos medir aqui. Está entrando aproximadamente 120 volts. E agora a gente vai ver aqui novamente quanto de corrente está em cada lâmpada, porque ela vai ser distribuída, já que estamos falando de série. Então, como essa corrente ela entrou com 120 e foi distribuída entre as lâmpadas, eu fiquei com uma corrente em cada lâmpada de 60 volts. Agora, pessoal, a gente vai ligar essas lâmpadas em paralelo. Eu vou ligar os meus fios que estão fio fase, eu vou ligar no meu fase das duas lâmpadas e o fio neutro das duas lâmpadas eu vou ligar no meu neutro. E agora eu liguei então os dois fases das minhas lâmpadas na rede. E agora os meus fios neutros das duas lâmpadas eu vou ligar na minha rede neutra. Bem, como a gente ligou o fio fase com fase de cada lâmpada e o fio neutro com o fio neutro de cada lâmpada, isso significa que elas estão numa ligação independente. Cada lâmpada tem a sua ligação independente com a rede e não mais em série, elas não estão interligadas entre si. Cada lâmpada está interligada com a rede independentemente. E agora nós vamos alimentar a nossa rede com 120 volts. Estamos desligadas, nós vamos ligar aqui no interruptor. Vamos acender. Gente, vocês observaram que elas estão mais fortes agora? A luminescência delas está mais forte. Por quê? Porque na anterior, que era o ensaio em série, elas estavam distribuindo a corrente elétrica. E agora não, a corrente elétrica está entrando com 110 volts em cada lâmpada. Por isso que elas estão mais fortes. E se eu rosquear aqui e retirar uma lâmpada,
isso não vai afetar a outra lâmpada, porque elas estão numa ligação independente uma da outra, recebendo 110 volts em cada uma. Esse circuito ele é utilizado nas edificações, nas construções, justamente porque se acontecer de alguma lâmpada queimar, algo do tipo, ou acontecer algum problema, ela não vai interferir nas demais lâmpadas, porque esse circuito ele é independente. E agora a gente vai usar o multímetro para medir quanta corrente está entrando nessas lâmpadas. Então, olha lá, aproximadamente 120 volts está entrando nessas lâmpadas. E como elas não estão interligadas com a outra, então não tenho distribuição de corrente. Então essa corrente de 120, ela está entrando em cada lâmpada. E não está sendo distribuída mais essa corrente, como na circuito em série. Bem, pessoal, dando continuidade a esse experimento, nós fizemos agora os cálculos, né, de resistência. Então, eu tenho aqui a minha resistência na corrente, né? Então, meus dados, eu tenho que o diâmetro do meu condutor, né, que foi do meu fio, é de 4 milímetros. Então, dividindo esse 4 por 2, eu tenho que o meu raio é de 2 milímetros. Eu tenho que a minha resistividade do cobre é de 1,69 vezes 10 a menos 8 ohm vezes metro. E o meu comprimento do fio foi de 1 metro. A minha área, como trata-se de um objeto cilíndrico, né, que é o fio, então a minha área é πr ao quadrado. Então eu tenho que π vezes o meu raio, porque aqui eu tive o diâmetro do fio, né, 4 milímetros, eu dividi por 2, então eu tenho que o meu raio é 2 milímetros. Então, π vezes raio ao quadrado. Então, isso aqui resultou em 12,56 milímetros quadrados. Aí eu fiz a conversão para metro, ficou 1,256 vezes 10 a menos 5 metros quadrados. E agora eu vou aplicar na minha equação da resistência. A resistência é igual a resistividade vezes o comprimento do condutor, né, dividido pela área do condutor. Então, a minha resistência ficou igual a 1,69 vezes 10 a menos 8 ohm vezes metro, multiplicando por 1 metro dividido por 1,256 vezes 10 a menos 5 metros quadrados. Fazendo esse cálculo, aqui eu multipliquei, né, metros com metros, então aqui eu cortei metro quadrado com metro quadrado. E isso me resultou numa resistência de 1,34 ohm. Então, essa foi a resistência na minha corrente, nos dois casos, tanto em série como em paralelo. E aqui é o meu diagrama dos circuitos. Aqui eu tenho o meu circuito em série, né? Aqui eu tenho minhas duas lâmpadas, né? Que elas atuam como resistores, né? Elas fazem a resistência no meu condutor. Então, eu tenho aqui o meu fio negativo, né? Que é o fio neutro. E aqui eu tenho o meu fio positivo, minha carga positiva, que é o meu condutor fase. E aqui eu tenho a chave, que é o meu interruptor, né, que a gente utilizou no sistema. E aqui no sistema paralelo, circuito paralelo, eu tenho também meu interruptor, né? Aqui, novamente, o condutor neutro, condutor fase. E aqui, as minhas lâmpadas estão em paralelo. Então, elas estão interligadas, independente uma da outra. E esse aqui é o sistema mais utilizado na construção civil, né, nas edificações, porque o que acontece com uma lâmpada, né, com um resistor, não vai afetar o outro, né, porque eles estão interligados nesse circuito independentemente, diferente do circuito em série, onde uma lâmpada, o condutor ele está passando nas duas lâmpadas, né, no caso. Então, o que acontece com uma lâmpada vai refletir na outra. Então, por isso que ele não é muito usual nas construções, de forma geral. Então, é isso, pessoal. Muito obrigada!